إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Todos os louvores são para Allah. Amma ba'd, todos os louvores são para Allah, o Senhor dos mundos, e testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, o único sem sócios, e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro de Deus, e que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Irmãos e irmãs, hoje vamos falar de um assunto muito importante que a gente já falou antes também, que é o assunto da profecia, o maior patamar que Deus deu para os seres humanos, é nubuwa, ou seja, se tornar um profeta, que a gente sabe que a profecia é uma revelação de Deus. Deus dá para quem Ele quer, não é uma coisa que a gente se esforçar, a gente pode virar o quê? Um profeta, mas o profeta é uma escolha divina. Deus escolhe essas pessoas para a profecia, para propagar a mensagem, para pregar a mensagem dele nesse mundo. Então os profetas são pessoas enviadas por Deus o Altíssimo, ou seja, Deus escolheu essas pessoas para serem profetas de Deus. Uma das coisas que as pessoas ficam desatentas, será que todo profeta, será que isso é uma condição, que todo profeta de Deus tem que ser enviado, ou quando ele for enviado, ele tem que ter sido anunciado por outros profetas? Agora, por exemplo, se a gente for ver quem que falou da vinda de Moisés, o profeta Moisés, que a paz de Deus seja sobre ele, e segundo a Torá é o maior de todos os profetas, segundo a Torá deles, dos judeus. Alguém avisou sobre a vinda dele, que ele ia vir um profeta chamado Moisés? Agora, Abraão avisou sobre a vinda de Moisés? Ou quem estava antes de Abraão, como Noé, avisou sobre a vinda de Abraão? Ou seja, aqui a gente sabe o quê? Que não é uma condição para uma pessoa ser profeta, que outro profeta tem que anunciar ele como profeta. Como a gente viu, que nenhum desses profetas que a gente citou, e tem outros, que foram anunciados por outros profetas da vinda deles. Outra coisa, o profeta é considerado profeta de receber o que é a revelação divina, a palavra de Deus, mesmo outros profetas não anunciando o que? Essa profecia, dos milagres que ele faz para as pessoas. E o maior milagre o que é? A palavra divina que é concedida a esses profetas, ou outros profetas que seguiram outros livros. Então não é uma das condições da profecia o que? Ser esse profeta anunciado por outro profeta. Então uma coisa que as pessoas refletem, tem algumas pessoas que falam, olha, o profeta Muhammad foi anunciado por quem?
A gente também faz essa mesma pergunta para eles. Jesus foi anunciado por quem? Como profeta. As evidências que eles chamam de evidências, pode ser superstições, mas respeitando o outro lado, as evidências que eles trazem, quando Moisés fala no Deuteronômio que vai vir um profeta como ele, a gente sabe que aquilo não se enquadra em Jesus, é impossível se enquadrar em Jesus aquela mensagem. E Isaías também, quem ler com atenção sabe que ali está falando sobre o povo de Israel e não de uma pessoa, mas não é o assunto da nossa palestra, ou nosso sermão. Mas uma coisa importante a gente saber, que o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele, foi anunciado pelo profeta Jesus, que a paz de Deus seja sobre ele. Que é uma coisa que os cristãos falam, mas aonde está esse anúncio? Aonde que ele falou sobre ele? Começando no Alcorão, se a gente for no capítulo 7 do Alcorão, versículo 157, Deus fala: e aqueles que seguem o mensageiro e o profeta iletrado, que eles o encontram, ou seja, eles vão encontrar o Muhammad no livro deles, o nome dele, que eles encontram, yajidunahu maktuban, ou seja, e eles encontram escrito o nome do profeta Muhammad, é claro, indahum fi Tawrat wal Injil, na Torá e como no Evangelho. O Alcorão afirma isso, que o profeta Muhammad, o profeta iletrado, foi citado quanto na Torá quanto no Evangelho. Outro versículo que está na Sura 61 do Alcorão, capítulo 61 do Alcorão, versículo 6. Aqui é uma conversa de Jesus, filho de Maria, que a paz de Deus sobre ele, com os filhos de Israel, com o povo de Israel. Ele fala: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, fala: o povo de Israel, chamando eles, o povo de Israel, inni rasulullahi ileikum, por certo, certamente, em verdade, o povo de Israel, eu sou um mensageiro de Deus para vós, um profeta de Deus para vós, como a gente já provou isso em vários versículos bíblicos, que ele era um profeta de Deus. Então não há dúvidas nessa profecia. Mas o que ele veio fazer, Jesus? Por que ele foi enviado, Jesus filho de Maria, para o povo de Israel? Qual que era o propósito desse envio? Ele fala os dois maiores propósitos nesse versículo. O primeiro, musaddiqan lima bayna yaday min at-Taurah, e vim para confirmar aquilo que está na Torá, que foi revelada antes de mim. Primeiro propósito. E o segundo, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, e também vim anunciar a vinda de um mensageiro depois de mim, cujo nome é Ahmad. Ou seja, qual que foi os dois maiores propósitos da vinda de Jesus nesse mundo? Pregar a palavra de Deus. E o segundo, o que? Anunciar a vinda, o que? Do profeta Muhammad, como está claro no Alcorão. Então vocês trouxeram os versículos do Alcorão. Pode vir um cristão e falar: olha, vocês trouxeram os versículos do Alcorão. Eu não acredito no Alcorão. Se vocês falam, se o Alcorão fala, no capítulo 7, versículo 157, que ele está escrito, ou seja, o nome dele está escrito na Torá e no Evangelho, mostra para mim. Mostra para mim que esse profeta vem escrito no Evangelho ou na Torá. Primeiro, irmãos e irmãs, a gente tem que saber o que significa o nome Ismuhu Ahmad, que é um dos nomes do profeta Muhammad, como ele foi chamado. No Alcorão vem só uma vez esse nome, que é o Ahmad.
que significa, se a gente fosse traduzir, louvável, ou seja, aquele que é muito louvado. Ou também tem o significado de que? Louvador, aquele que louva muito, que glorifica muito. Tem esses dois sentidos. Por que ele foi chamado de Ahmad? Al-Baghawi, no seu tafsir, ele explica isso. Ele fala o nome Ahmad, o profeta, porque recebeu esse nome de Ahmad, foi por causa que ele é a pessoa que mais louva a Deus entre os profetas. E também ele recebeu esse nome porque ele é a pessoa mais louvável para Deus entre os profetas. Esse é o significado do nome dele. Vem com o quê? Derivado da palavra louvor, que a gente vai ver até onde vai chegar isso. Agora, quando o cristão falar, olha, eu leio a Bíblia faz anos e não encontrei o nome Ahmad dentro da Bíblia. Você não encontrou o nome Ahmad dentro da Bíblia porque a igreja modificou, porque a igreja inverteu, porque a igreja profecia que eu vou trazer para vós. Tem várias, mas como o tempo é curto, não tem como trazer todas as profecias no Evangelho ou na Torá que falam sobre o profeta Muhammad, que anunciam a vinda dele. Hoje a gente vai focar num nome que muitos não sabem, que é o Paracletos, ou Paracletos. Esse nome que muitas pessoas não sabem o que significa. Só se eu falar para eles quem é o Consolador, quem é o ajudante que Jesus vai enviar, eles vão saber na hora. E para o cristianismo, o Consolador quem é? O Espírito Santo, segundo eles. E para os muçulmanos essa palavra, Paracletos, ou no português, Paraclito, significa o que? Hamd, ou seja, aquele que é louvável muitas vezes. E a gente vai ver que isso aqui, muitos bispos também falaram, que o significado dessa palavra é tal significado que significa o que? Louvável. Que a igreja mesmo que modificou algumas letras nessa palavra. Agora a gente vai ver o que significa, irmãos, a palavra Baraclit, ou Faraclit, como é pronunciada no árabe. No português a gente fala Paraclito, são parecidas. E todo mundo sabe, qualquer pessoa que traduz, sabe que tem uma ordem na tradução, que nomes próprios não se traduz. Nomes próprios tu não pode traduzir. Se a gente vai falar sobre Isaac, que significa o quê? O sorridente. Se a gente fosse ver o adjetivo, o significado dessa palavra, se a gente fosse traduzir o sorridente, no hebraico, Itzhak, na língua hebraica, também mudou um pouco, Isaac no português, mas é parecido, a gente consegue diferenciar que é o mesmo nome, mesmo não tendo conhecimento da língua hebraica, ou do árabe, ou de outras línguas. Significa o sorridente. Se eu falar para vocês, e Deus enviará o sorridente, quem que vai entender essa mensagem, essa profecia? Mas se a gente falar, e Deus enviará Isaac, a gente vai saber qual Isaac. Filho de quem? De Abraão. Mas se tu falar para mim o sorridente, quem é esse? Por isso que nomes próprios não se traduzem. E é colocado como ele é. Tu pode às vezes o que? Alterar ele para ser derivado ou ficar perto da própria língua que foi traduzida. Como eles fizeram. Paracletos, no grego ficou Paraclito. Não tem problema. Para se encaixar no português. Mas tu mudar ela e traduzir e colocar Consolador, o que você está fazendo? Qual é a sua intenção? Por que você mudou?
Por que você traduziu essa palavra e não colocou Paracletos como tinha em várias Bíblias, em 1812 na do árabe, 1837, 1868, nessas Bíblias eu encontrei o que é a palavra Paracletos. Mas hoje numa Bíblia até em árabe a gente encontra o que? El Muazzi, ou seja, o Consolador. Também o que? Traduziram a palavra. E a gente sabe que na tradução, nomes próprios não se traduz. É colocado como ele é, transliterado. Então vamos observar, é uma palavra o quê? Grega. Paracletos, é uma palavra grega. Prestem atenção. E tem outros sábios em línguas, principalmente no siriaco, aramaico, que falam que não é uma palavra grega, mas não quero entrar nessas divergências dessa palavra. Vamos falar o que é conhecido perante as pessoas, que é uma palavra o quê? Grega. Ela tem duas formas. Vocês têm que prestar atenção. Ela tem duas formas. A primeira forma que eles colocam, que pode ser o que? Uma alteração da parte deles, que muitos bispos acreditam nisso, da própria igreja ter mudado, que é a palavra Baraclitos, que é a palavra que significa o que? Segundo a igreja, o Consolador, o ajudante, aquele que intercede pelas pessoas, aquele que conforta as pessoas. Esse é um sentido. Se a gente mudar essa palavra, prestem atenção, e falar Beroclitos, não é Baroclitos, Beroclitos, significa o quê? Aquela pessoa que é louvável, que é muito louvável. Só foi o quê? Só mudou o quê? O começo da palavra. Só mudou uma letra ali, mudou o quê? O sentido da palavra, que muitos bispos acreditam que foi o que aconteceu aqui. E agora a gente vai trazer evidências que a palavra Consolador tem outro nome no grego. A palavra ajudante tem outro nome na língua grega, e não esse nome. Isso aí. E a gente também vai comprovar que tanto na Bíblia dos protestantes e dos católicos, isso acontece muito nos nomes, deles mudarem. E eu vou trazer exemplos para vocês verem como eles escrevem alguns nomes, que eles mudam. Tu pega uma Bíblia protestante, está um nome diferente. Tu pega uma Bíblia católica, está um nome diferente. Da mesma pessoa, do mesmo versículo. Então isso é uma coisa o quê? Que a gente pode desconfiar deles terem o quê? Mudado esse nome. E esse nome, como a gente viu, significa o que? Beraclitos, Muhammad ou Ahmad. Ou é perto desses dois nomes, se a gente fosse traduzir. Agora a gente vai para o grande bispo de Bani Suef, que é uma cidade no Egito. É um bispo ortodoxo, que ele tem o tafsir, ou seja, a explicação de todo o evangelho de João. Ele explicou esse evangelho. Vamos ver o que ele fala sobre essa palavra. Ele é um grande sábio também na língua grega antiga. Não é qualquer pessoa, tem doutorado e é um grande bispo conhecido. Ele fala, quando ele explicou o capítulo de João, nos versículos que a gente vai citar daqui a pouco, quais versículos que falam essa palavra? Ele fala que o Baraclit, ou seja, o nome Baraclit, se você mudar ele um pouquinho, ele fica Bereclit. Bereclit, que significa o louvável. Que é parecido, ele fala, com a palavra Alhamd, no árabe. Ele é árabe, egípcio, ele fala árabe. Fala a mesma coisa que a palavra Alhamd, ou perto do nome Ahmad. Quem que está falando aqui? Um bispo. Está falando que esse nome, se tu mudar um pouquinho só dessa palavra, vira o que? Beraclit. Ele também admite que se tivesse uma mudança, ele não está falando que mudaram, mas se tivesse alguma mudança, seria o que? O nome Ahmad, bem perto desse nome. Agora, o outro grande sábio, orientalista,
que aprendeu a língua árabe e várias línguas, ele tinha professor, ele era um professor na língua grega antiga, um italiano, que morreu em 1938. O nome dele é Carlo Alfonso Nellito, grande orientalista e grande sábio da língua grega, da literatura grega antiga. O grande sheik egípcio, Abdul Wahab al-Najjar, ele fala num livro dele, que fala sobre os profetas, ele fala: eu perguntei para o orientalista Carlo, mas antes de perguntar para ele eu falei: o professor Carlo, que é um professor, um grande sábio, até falava a língua árabe, fazia aulas e aulas na língua árabe, era um grande sábio em várias línguas, falava o hebraico, o aramaico, o siriaco, tinha um grande conhecimento em várias línguas. Aí falou para ele: ô professor Carlo, eu quero te perguntar uma coisa, mas com uma condição. Eu não quero que tu responda essa pergunta com fanatismo cristão, como um grande bispo, como um grande conhecedor que você é do cristianismo. Para esse fanatismo não, esse radicalismo. Eu quero que você responda como professor Carlo nas línguas antigas. O que significa Paráclitos? Ele falou: Paráclitos significa no árabe a mesma coisa que Ahmad. Grande sábio fala também a mesma coisa. Confirma o quê? Que o nome Paráclitos significa Ahmad. Mais um, ele não é muçulmano. Ele é um grande sábio de língua. Por que ele vai falar outra coisa? Qual que é o objetivo? O que ele está ganhando? Ele não é muçulmano para chegar alguém e falar: não, mas isso é muçulmano. É um orientalista, e pesquisa uma história dele. Nasceu em Turim, na Itália, e morreu em Roma. Um grande sábio, e também deu aulas em muitos países, não só na Itália, como no Egito, em outros países europeus. É conhecido por todos. E a filha dele, Maria, também é uma grande sábia orientalista. Então não é um muçulmano que eu estou trazendo aqui. Primeiro trouxemos um bispo. Agora vamos ver por que essa tradução dessa palavra tem erro. Primeiro a gente vê que Bereclitos ou Paráclitos é um nome, prestem atenção nisso, é um nome próprio e não um adjetivo, como eles traduzem como adjetivo, o Consolador. Por que a gente fala isso? Porque os sábios da língua grega antiga falam que quando os gregos falavam em nomes próprios, eles terminavam o nome com o quê? Com a letra S. Com a letra S. Parakletos. E os adjetivos na língua grega antiga não termina com a letra o quê? S. Então isso é o quê? Prova que é um nome próprio e não um adjetivo como eles falam e traduzem como Consolador. Agora vamos para o grande sábio iraniano, o grande bispo católico que se converteu ao Islã por causa dessas profecias na Bíblia. Ele morreu em 1940, mais ou menos. O grande bispo católico, o nome dele ele é conhecido como Benjamin, David Benjamin, é o nome dele, mas ele é conhecido como Abdel Ahad, que é o nome dele islâmico, depois que ele se converteu. Ele, o que ele fala? Ele fala El-Muazzi, que é o Consolador. Na língua grega, não é esse nome que eles falam, Paracleto, ou Baraclit, isso é errado. O Consolador na língua grega antiga é Baraklon. Baraklon significa o quê? Na língua grega antiga, Baraklon, e não é Paracletos que eles trazem. Ou seja, esse grande sábio bispo católico que se converteu, ele não acredita, ele fala que ainda não só isso, o erro deles também está na tradução, deles traduzir como Consolador. Consolador não é isso na língua grega, ou seja, desmente eles também. Outro, o que ele fala? Que a palavra Muhammad, que eles traduzem,
palavra Muhammad, Barijorites, que é a palavra o quê? Advogado, que eles traduzem também como essa palavra. Às vezes tu acha em algumas bíblias advogado e não o que é o consolador. Também ele falou, não é dessa palavra, no grego significa outra coisa, que também significa o que é o intercessor, aquele que faz o intermediário entre duas pessoas. E também agora o intercessor ele tem outra coisa, outro significado na língua grega, e não esse que eles falam paracletos, que significa meditia, que é uma palavra grega que significa o quê? Aquela pessoa que intercede por outra, ou ajudante. Ou seja, aqui esse grande bispo que era, né, fala que essas explicações que eles trazem não é também da língua grega. Está errado na língua grega. Então é um erro de tradução gravíssimo, como a gente viu. Agora outro tem o doutor Simpson, que é um grande doutor na teologia cristã. Ele fala o quê? Ele é inglês. Ele fala que ele tem um livro que se chama O Espírito Santo e Suas Obras. Ele fala que essa tradução para o Consolador, El Muazzi, da língua grega, não é uma tradução correta e nem próxima da palavra o que? Paracletos. Também o que? Rejeita essa tradução. Agora vamos ver, como a gente falou, o que acontece nos nomes próprios dentro da Bíblia. O que eles fazem com esses nomes? A gente vai falar agora de Marcos 15:7, quando é citado o nome Barrabás, que foi citado no Marcos, quem quiser voltar, 15:7. Se a gente for para a Bíblia protestante, ela vai falar o quê? Barabás. Se a gente for para a Bíblia católica, Barabá. Onde foi o S, hein? Isso é comum. São vários exemplos. Tem o Messias, a palavra Messias, que no hebraico que é Mashiach, às vezes a gente encontra nas Bíblias em árabe Al-Messiah ou Al-Messiah, diferente que Al-Mashiach. Então isso é uma coisa clara nas Bíblias. Eles modificaram o quê? Os nomes das pessoas, os nomes próprios. E como a gente viu aqui, o S eles o quê? Na Bíblia católica tiraram. Na protestante está o S, como está aqui no português, Barrabás. Isso aqui tem vários exemplos. Ou seja, é uma coisa comum para eles. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه الغفور الرحيم. استغفر الله الحمد لله استغفر الله هذه لا إله. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Todos os louvores são para Allah. E testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Outra coisa, irmãos e irmãs, se a gente está falando aqui, citando essas várias evidências, essas várias divergências que tem sobre esse nome, como que vamos parar de discutir ou de debater o que significa esse nome, mas vamos perceber qual que é o entendimento cristão para esse nome. Primeiro, será que ele é o Espírito Santo? Será que os cristãos entenderam essa palavra, como espírito, como foi citado, espírito da verdade? Será que eles entenderam que é um espírito ou um ser humano? Um mensageiro,
um profeta de Deus. Agora, se a gente voltar para o segundo século do cristianismo, no ano 187, no calendário cristão, Montanus, um grande bispo, Montanus, o que ele fala? Ele fala que ele é o Paracletos enviado, que ele é o Paracletos da profecia que Jesus falou, da vinda do Paracletos. Ele falou: eu sou esse Paracletos. Isso foi no ano que? 187. Ou seja, os próprios cristãos entendiam o quê? Que era um ser humano. Se eles entendessem que era o Espírito Santo, qual o motivo dele falar o quê? Que ele é o Paracletos. Se ele sabe que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então não tem nenhuma lógica. Se a gente for para o século IV do cristianismo também, teve uma pessoa que se chama Mani, que é um bispo também, que falou que ele é o Paracletos, que ele é o enviado, ele é a profecia que Jesus fala em João, no Evangelho de João, ele é o Paracletos. Juntou também 12 discípulos e 70 bispos, imitando Jesus, e enviou eles o quê? Para pregar o Evangelho. Também acreditava que o Paracletos era o quê? Uma pessoa, um ser humano, e não a terceira pessoa da Trindade, como eles acreditam, que é o Espírito Santo. Agora, vamos falar um pouco sobre esses versículos que foi compilado por João, no quarto Evangelho. João 16, 7. Prestem atenção dessa profecia. 16, 7. Claro que não vamos ter tempo para explicar com detalhes cada profecia, mas em geral. Todavia digo-vos, que a verdade que vos convém, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviarei-vo-lo-ei. Ou seja, vou enviar ele até vocês. Ou seja, é melhor, Jesus está falando aqui, é melhor eu ir para que o Consolador venha. Ou seja, aqui o que a gente entende, irmãos? Que Jesus e o Consolador não estão presentes no mesmo tempo, certo ou não? Que eles não estão presentes no mesmo tempo, que é impossível ele estar presente no mesmo tempo que Jesus. A condição para o Consolador vir, qual que é a condição? Jesus ir, deixar esse mundo. Essa é a condição que está escrito aqui. Ninguém vai entender de outra forma. Isso aqui está claro, como o sol. Mas agora vem a pergunta. Vamos falar que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como eles falam. Para ser Deus, a primeira condição qual que é? Ter existência absoluta. Não ser criado, não ser criatura. Por isso que eles querem negar o quê? A criação de Jesus. Arios, o grande sábio bispo da Líbia, que para eles é uma pessoa herege, foi expulso do concílio, porque ele falou o quê? Que Jesus é uma criatura, que o Pai e o Filho não são iguais, a sua divindade não é não é igual, como eles pregam hoje, coiguais. A Trindade o quê? Coiguais, ou seja, as três pessoas na divindade são iguais, exatamente iguais. Ele falou não, um é maior do que o outro, e isso a igreja trouxe, porque a própria Bíblia afirma que um é maior do que o outro, e tem várias evidências sobre isso, que qualquer pessoa que procure a verdade, que quer refletir, não estou falando com fanático, estou falando com uma pessoa que quer refletir, vai encontrar isso na Bíblia, que o Pai é maior que o Filho, e que o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é maior que os dois. Porque quem fizer blasfêmia
do Espírito Santo não será perdoado. Mas quem fizer blasfêmia do Pai e do Filho, tem perdão. Então tem vários versículos. Mas agora a gente vai ver. Vamos andar na lógica cristã, na tese cristã, que é o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo não existia no ministério de Jesus, ou antes do ministério de Jesus? A Bíblia vai responder isso, não sou eu. Vai ser a Bíblia que vai responder. Se a gente for em Isaías 63:11, Isaías 63:11, onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Estava com o povo de Israel ou não estava? Estava ou não estava com o povo de Israel? Estava. Esse é um dos versículos. Versículo Gênesis 1:2. Quem estava sobre as águas? O Espírito Santo. Ou seja, existe desde a criação desse mundo. Agora vamos para Mateus, para eles não falar para mim, ó, tu está trazendo o Antigo Testamento. Vamos trazer o Novo Testamento, que todos eles acreditam, para não me falarem que aquilo foi abrogado, que aquilo não sei o que, inventar alguma desculpa. Vamos para Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quem que concebeu? O Espírito Santo. Antes de Jesus ou não? Jesus nem era nascido, estava no ventre. Quem que concebeu? O Espírito Santo. Agora vamos para Lucas 3:22, que é o batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corporeia, como uma pomba. Quem que desceu de forma de pomba? Quem foi? O Espírito Santo. Aqui quem quiser ver, 3:22, Lucas, que é o batismo de Jesus. Estava antes dele, estava com ele no ministério. Como que eu vou entender esse versículo, irmãos e irmãs? E todos os cristãos que querem refletir, como eu vou entender esse versículo, que a condição que Jesus deixa claro ali, se eu não for, ele não virá. Ou seja, eles não vão estar juntos no mesmo tempo. E aqui eles estão juntos ou não estão no mesmo tempo? Estão juntos no mesmo tempo. Agora, se a gente for para João 16:3, mas quando vier aquele Espírito da verdade, se alguém falar Espírito aqui, não é o assunto, mas não tem como explicar muito. O Espírito na Bíblia não é só para o Espírito Santo. Os profetas também são chamados de quê? De Espírito, de acordo com o Evangelho de João. Então fala, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vai guiar vocês à verdade, à orientação certa. Por quê? Qual que é o motivo que ele vai nos guiar para a verdade, Jesus? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tive ouvido. Que ele teve ouvido. Ou seja, não vai falar de si mesmo, e sim aquilo que for revelado a ele. Uma revelação divina. E agora a pergunta para as pessoas que acreditam na Trindade. O Espírito Santo, Jesus e Deus são coiguais na Trindade, não é essa a crença? Falam sim. Ele não fala por si mesmo, o Espírito Santo? Se ele é Deus, como que ele não fala por si mesmo? Porque ele só pode falar aquilo que é revelado por ele. Isso faz dele o quê? Inferior, sem dúvidas alguma. Aqui ele fala o quê? Ele só falará aquilo que ele escutar, aquilo que for revelado a ele. E nada mais além disso. Então aqui mostra o quê? Que a Trindade, o Espírito Santo, o que é? Não é uma parte da Trindade. E se ele é, como vocês falam, ele é inferior ao que revela a ele. Quem revela a ele é superior a ele. Então, irmãos, outra evidência, que não é o Espírito Santo. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. O que a gente vê em Mateus 21:11?
E em Lucas 24:19, que ele é profeta de Deus. Outro consolador, ou seja, Jesus era um consolador. Como consolador de quê? Profeta e mensageiro de Deus. Era consolador também. Outro consolador. Vamos ver essa palavra, botar um círculo nela. Outro, no grego. Se a gente vai falar no grego, outro é o que? Alon. Que significa, ou seja, outro da mesma espécie. Que é o que foi citado aqui. Alon, a palavra. Outro da mesma espécie. É o que foi o que? Citado aqui. É outro, mas é da mesma espécie. Jesus, segundo a trindade deles, é ser humano ou não é ser humano? É ser humano, é o Deus humano, eles falam. Então é o que? Ser humano. Outro da mesma espécie. Ele não falou a palavra étenos, que é outro de outra espécie. Espírito e ser humano é igual? É diferente. São espécies distintas. Então falou aqui alon, que significa o quê? Outro da mesma espécie. Jesus era ser humano ou não era, irmãos e irmãs? Era ser humano. Então é outro da mesma espécie. Outro profeta mensageiro. Aí dá sentido. Se a gente querer botar o Espírito Santo, humano, espírito, não encaixa. Vai ter contradições. E rogamos a Deus que guie a todos para a senda reta, para a senda do Islã, e ilumine todos os corações e mostre às pessoas a verdade divina, e que Deus afaste nós de ser o que? Desviados, e faça nós orientadores para as pessoas, e faça de nós misericórdia para as pessoas e não castigo, e que Deus afaste de nós o fogo do inferno, como afastou o Ocidente do Oriente, e não castigue a gente no túmulo, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz, com os profetas, os verídicos, os mártires e as pessoas crentes. Irmãos e irmãs, sempre devemos pedir em nossas orações e rogarmos a Deus, pedir orientação, para Deus guiar a gente à senda reta, para a gente não ser o que? Fanático, e sim pessoas orientadas, que escutam, que abrem a mente para entender as coisas, e não o que? Uma mente fechada, que não quer entender o outro lado, que é só escutar o lado dele e deu. O meu lado está certo, é o Espírito Santo e deu. Reflete nas palavras, então que Deus abençoe e ilumina o coração dessas pessoas. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin, wa adhill ash-shirka wal-mushrikin, wa dammir a'da' ad-din. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal-waba' wal-ba'sa' wad-darra'. اللهم أدم علينا النعم وادفع عنا النقم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة